Olá, gente, tudo bem? Você está aqui no canal Outro Livro. Hoje a gente vai falar de poesia. Aqui no canal a gente tem algumas playlists, né? Tem a playlist de narrativas, de poesia, de estudos. Tem uma só sobre literaturas africanas. E é isso, a gente traz essas conversas aí, pede que você se inscreva aqui no canal, quem está chegando agora, né? E quem já está com a gente, ajude, compartilhe aqui as conversas. Hoje a gente vai falar aqui com o Marcos Ideme de Lima, que assina como poeta Marcos Ideme. Seja muito bem-vindo, Marcos. Um prazer te receber. O prazer é meu, Ricardo. Muito bacana ter recebido esse convite seu para participar deste programa. Você tinha me convidado, acho que eu tinha me esquecido uma vez, aí depois você, retomou, eu acho que eu perdi, né, naquela loucura de Aham. aulas, né, a gente acaba meio que se desconectando de algumas coisas e conectando com outras, mas estou aqui, né, e muito feliz, por estar participando aqui. Joia. A gente vai falar do livro do Marcos, o último lançamento é o Poemas Desencanados, aqui que saiu pela Medusa, né? Editora Medusa de Curitiba, saiu em 2023. Eu costumo ler aqui, Marcos, uma mini biografia. Como eu vi Certo? aqui que na tua orelha já tem uma bem legal, assim, eu nem te pedi. O Marcos, ele é de Atibaia, São Paulo, onde morou até os 7 anos de idade. De 67, né? Sim. Isso. Daí em Londrina, ele fez letras, começou o jornalismo, abandonou, foi bancário, funcionário público, professor de tudo quanto é instituição, caminho que muitos de nós fazemos. Publicou os primeiros poemas ainda no ensino médio, num jornalzinho mimeografado do Grêmio Estudantil, depois de uma impressão mais sofisticada na União Paranaense de Estudantes, e ao longo do tempo, esses e outros textos dele, né, saíram em coletâneas, textos em prosa também, em jornais, em sites, e o primeiro livro do Marcos é o Dança de Palavras e Sons, que saiu quando ele fazia mestrado, depois ele foi para Pato Branco, no Paraná, onde ele reside desde 2013, e também onde ele é professor de literatura brasileira na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR. E lá em Pato Branco ele publica também crônicas, poemas e contos no jornal local e também tem textos e livros acadêmicos, né, naturalmente. Os livros de poesia que eu tenho aqui do Marcos são todos eles da Medusa. Tem o Poesiar, que está aqui, que saiu ali em 2017, né? Sim. O Eros e Piras, que está aqui, que saiu em 2020. E agora vamos falar hoje mais, na verdade, do Poemas Desencanados de 2023. Um livro a cada 3 anos. Tá bom, né? Sim, boa média. Tá bom. Marcos, assim, talvez fosse legal assim a gente começar com você situando um pouco esse percurso aí de que eu acabei de me referir, né, da tua biografia enquanto poeta, né? Situando esse livro mais recente nesse percurso aí, nesse contexto, talvez falar um pouco do teu percurso junto à poesia, assim, e como que você chegou agora nos poemas desencanados. Sim, bom, começar pelo começo, né? O que acho que você não tem é este aqui, que é um primeiro livro de poemas que eu fiz em 2005, né? Eu Ele acho se que eu tenho, chama... sim. Acho que eu tenho, Tem? sim, mas acho que eu acabei não pegando ali, mas eu Ah, tenho, sim. tá. É o Dança de Palavras e Sons, né? Que eu publiquei lá em Londrina, pela Atrito Arte, né? Da Cristine Viana, uma produtora local, né? Cultural, né? E aí depois fiquei um intervalo sem publicações, né? Comecei a trabalhar, aquela vida de professor, né, substituto, depois aí entrei na instituição, aí você vira um corre danado, né? Aí comecei a depois publicar, foi o Poesiar, né, o primeiro que eu publiquei aqui em Pato Branco de poemas, em 2017, e depois, já na pandemia, o Eros e Piras, né, e aí, finalmente,
Poemas Desencanados, né? Então, é um percurso aí de vários livros, né? Vários não, né? Alguns livros de poemas, né? Que eu venho tentando aí produzir ao longo dos anos, né? Tentando dar um recado, né? Mostrar um pouco da minha faceta da parte criativa e não só a parte de professor, de pesquisador, né? Que isso também, você sabe muito bem, né? Toma muito nosso tempo, né? E o Poemas Desencanados, que é o último livro agora, recém-saído agora em setembro, outubro de 2023, também é um projeto, né, feito com a Medusa, né, editora Medusa de Curitiba, do Ricardo Corona, né? Assim como o Eros e Piras e o Poesiar também foram feitos com o Ricardo, tá? Eros e Piras e o Poesiar, né, são projetos, né, que foram submetidos ao Profice, né, que é esse programa de incentivo à cultura do Paraná, e, e o Poemas Desencanados também é, só que no caso dos Poemas Desencanados, né, foi um projeto maior que eu e o Ricardo propusemos, na verdade, propus no meu nome, né, mas basicamente a ideia é mais dele, né, que são as ficções avulsas, e publicamos, né, 6 livros de poemas, né, com autores aqui da instituição, da UTFPR, né, 4 professores, uma psicóloga e um egresso, né? Então, é muito bacana, assim, bem eclético, né? Então, vários livros, né, que nós lançamos, fizemos lançamentos aqui na UTF, aqui no SESI, né? E fomos até a Biblioteca Pública do Paraná também fazer a divulgação, né? E Poemas Desencanados está dentro desta, né, desta leva de livros aí, né? Então, foi uma coisa bem bacana, né? E oferecendo também algumas coisas extensivas, né, cursos para a comunidade mais carente que tem aqui em Pato Branco, né, com uma contrapartida, que é até uma espécie de uma exigência que existe pelo Profice, né? Uhum. E aí resultou, né, Poemas Desencanados, né? O livro aí que, na verdade, né, o Poema Desencanado já existia antes. Eu tinha, acho que em 2019, não, 2019 mais ou menos, ou 2020, não me lembro, eu propus, né, para o Profice o Poema Desencanados. No entanto, quando eu estava fazendo a submissão naquela página, que tem um monte de coisa, eu escaneei a minha identidade, só que não saiu identidade, né? Em vez de escanear a identidade naquele scanner de mesa, né? Saiu uma foto de um girassol. E eu submeti e nem vi. Aí o projeto foi reprovado na entrada, né? Porque não tinha identidade. Aí, aí nesse último processo aí, que foi em 2022, né? Que foi aprovado, mas a gente mandou acho em 2021. Aí sim, né? Aí eu mandei, falei, agora põe uma desencalada, desencalha. E foi, né? Aí saiu os poemas desencanados, né? Que é uma espécie de uma continuidade, né? Do que eu venho escrevendo, né? Um pouco dessa angústia que a gente vive no cotidiano da cidade, né? Esses desencontros, essas faltas, né? Que a gente sente, né? Da relação entre as pessoas, né? Que já está um pouco no Eros e Piras, né? E aqui está mais bem expresso, né? E por isso talvez essa coisa dos poemas desencanados, né? Né? Mas os des dentro de parênteses, né? Porque pode ser encanado, uma coisa meio, né, voltada para uma coisa mais, né, preocupante, como não preocupante, né? Foi essa ideia, né? E são poemas, né, de vários momentos, né? Não é exatamente somente daí no período entre 2020 e 2023, mas até antes disso, né? Existem alguns poemas mais antigos ali que eu andei pensando, né, daquilo que venho escrevendo há anos, né? Como você leu na biografia, na pequena biografia minha lá, né? Eu escrevo desde uns 16 anos e, né, então, escreve muita coisa, né? Como eu sempre digo, né? Boa parte acaba ficando não mais na gaveta, mas fica no arquivo do Word em algum lugar, perdida, porque não tem aproveitamento. Mas de vez em quando você consegue pincelar uma coisa ou outra, né? E alguns eu consegui pincelar até para dar um pouquinho mais de volume pro Poemas Desencanados, né? Que, é, embora a gente faça, às vezes, escreva até com uma certa regularidade, né? E isso acho que também acontece com você, com qualquer outra pessoa que escreva, né? Boa parte do que a gente faz não tem muito aproveitamento, né? Coisas assim muito circunstanciais que não servem para, né? Servem para você, para uma satisfação pessoal, para você falar, ah, que bacana, para mostrar para um amigo,
para mulher, né? Mas não serve para jogar com um livro, porque aí, né, há um julgamento mais crítico, né? E não Uhum, dá, né? Então, você quer mostrar uma coisa mais bacana, essa é a ideia, né? Então, uhum, o que eu tento ali é mostrar um pouco dessa, né, desse lado mais legal, né? Com variações de poemas, né? Andei relendo o livro para dar uma pensada, até tá bom. Vou tratar de uma entrevista, então vamos ver o que tem aqui nos poemas desencanados. E eu percebi que, né, assim, tá bem mesclado, né, entre poemas de formas fixas, né, um bom tanto, né, uns 20, uns 30 de poemas de versos livres, né, e eu sou contumaz escritor de versos fixos, né, então, falei, nossa, tem até bastante, né, e até uhum, uma coisa que também já venho fazendo em outros livros, né, sempre fiz, que é essas experiências mais visuais, né, nessa linha mais concretista, até um poema processo tem lá dentro, né, nesse uhum, livro aqui. uhum, Então, fazer esta variação, né, de poemas, né, e tematizando tudo, né, tematizando tanto a dor, como a angústia, como, né, este lugar onde não se encaixa o outro, né, que é exatamente o poema que a gente estava falando anteriormente, né, onde que está o outro na nossa sociedade, né, aquele que a gente não quer ver, né, uhum, então tem essa preocupação também, né, a angústia, né, essa falta, né, o amor, o desamor, o ciúme, né, a dor, a perda, né? É, a coisa da melancolia, do desgaste do dia a dia, do cotidiano, né, avassalador que nos engole, né, às vezes quase que nos automatiza, né, tem um uhum, pouco de tudo isso nesses poemas, tá? São, né, temáticas que, na verdade, que acabam se repetindo, que, né, olhando para os outros livros, eu acabei relendo os outros livros, é porque, né, eu não sou muito bom de decorar poemas, nem dos outros, e tampouco os meus, né? Então, você relê, aí você vê que, olha, aqui tem algumas ideias que já estavam neste ou naquele outro, assim por diante, né? Então, essa tentativa, né, de renovar, né, mas acabar meio que se repetindo muitas vezes, né? Mas acho que faz parte, né? Acho que repetir um pouco é do mundo da poesia, né? É do mundo da criação. A gente sempre está, né, fazendo né, esse diálogo com outros, né, essa intertextualidade, a gente acaba fazendo até uma intratextualidade por fim. uhum. Não, afinal de contas, a gente tem uma personalidade, uma voz, né? Uma poética ali que nos acompanha, né? Mas esse primeiro livro aí, Marcos, ele traz o sobrenome Lima ou não? Na capa? Traz. Ah, por isso que eu não achei ele aqui. Porque eu arrumei minha estante por ordem alfabética de sobrenome e ele tá ali no L e não no H aqui. Foi por isso que eu não Bom, trouxe. este é meu grande Ah, projeto, né? Arrumar os livros para uma ordem que eu não pois consigo. é. Eu consegui e tento manter aqui. É, uma coisa que eu notei, né? Assim, claro, você falou que tem uma continuidade, e claro que tem uma continuidade, né? Os problemas que a sua poesia traz, assim, o tratamento poético que você dá aos problemas, de certo modo, é semelhante, mas também é muito, como você disse, muito diversificado, né? Você é um poeta muito da diversidade, seja de temas, seja de molduras, assim, né? De enquadramentos, assim, e isso aparece nos teus três livros que eu estou com eles aqui na mão. Mas, assim, uma coisa que eu notei, por exemplo, né? Daí já trazendo uma diferença. É, os dois primeiros aqui, o Poesiar que eu tenho, né, o Poesiar e o Eros e Piras, eles trazem uma poética como verso como poema de abertura do livro, né? Na primeira poética do Poesiar, né, é uma poética assim mais agressiva, até em que você fica discutindo com a superficialidade da instituição literária, né, daquela coisa da pose do poeta. Você está defendendo ali de uma forma mais acirrada assim uma poesia mais essencial, tal. Quando chega no Eros e Piras, já dá uma embaralhada nisso tudo, que é um poema. Primeiro, é um poema visual, é um poema já bastante aberto, bastante instável, que aceita até uma espécie de caos, assim, eu diria, né? Eu vou até mostrar aqui esse poema como estou me referindo aqui, né? Um poema mais agitado na página, assim, a gente pode dizer. Então, são duas poéticas que, inclusive, se combatem entre si, assim, uma mais fechada, uma mais aberta,
Isso dá uma ideia da diversidade que é o teu trabalho. Quando a gente chega no Poemas Desencanados, não tem mais essa poética, assim como não tem o texto de apresentação, né, que você traz lá no Poesiário, um breve texto do Vinícius Lima, né? E Sim, aqui a gente já entra direto na poesia, né, no Poemas Desencanados, já entra naquilo que é uma poesia quase que talvez diga muito respeito também assim a tua vivência, né? Que é uma poesia que vai mais para o lado do Basho, né? Do Haikai, desse lado oriental, né? Porque mais à frente você vai dizer que é uma identidade dividida também, né? Que organiza a tua vida e a tua experiência, né? É, acho que é isso um pouco, né? Assim, tem algumas diferenças, né? A gente pode dizer, né? Entre esses últimos três livros, né? sim, cara, é interessante, né, que você comentando isso, né, à medida que você foi mencionando, eu fui olhando aqui, né, o Poesiário, o Eros e Piras, né, deixa eu até olhar o outro aqui, como é que começa, né, o outro começa com um poema de uma criação. E realmente, né, então, eu acho que essa coisa um pouco que, acho que você mesmo mencionou, não sei se é exatamente a questão de uma identidade dividida, né? Então, eu acho que é um pouco disso, né? Então, ali né, no poesiário, então, realmente eu estou, assim, agressivo, né? Meio que incomodado com uma espécie de um manifesto, né? De fazer, vamos separar um pouco o joio do trigo, né? Para que, o que que é poesia, né? O que é só uma mera aventura aí, né? Que não chega a ser, né? Uma mera aventura que se reduz a verso, que não é exatamente poesia, né? Então, um pouco disso, né? E depois, né, você observa no Eros e Piras, né, esta outra mudança, né, um poema bastante experimental, que é uma coisa que geralmente eu não começo com eles, né? Geralmente eu ponho para frente, né? E esse Aham. começa justamente com esse poesia é paixão, né? Quer dizer, uma tomada, uma outra identidade, né? Então, lá no Poesiar, eu estou ali fazendo uma plataforma, um manifesto quase, né? Uma coisa meio bandeira, ou esses vários manifestos que nós tivemos aí nas décadas passadas, e de repente no Eros e Piras eu modifiquei para uma coisa mais experimental, né, na questão, né, da moldura, né, da visualidade, né, mas mais tranquila, né, assim, no caso de não do embate. Embora Aham. haja, né, alguns poemas bastante de combate dentro do Eros e Piras ali, né, mas realmente é uma modificação. E quando realmente eu chego né, nos poemas desencanados, né, e talvez aí realmente o título funciona bem, e isso é uma percepção sua, a gente geralmente não percebe muitas essas coisas, né, e realmente começa com, né, uma espécie de um haikai, né, uma coisa mais reduzida, né, e de entrada direta, sem manifesto, né, sem uma postura, mas poema a poema, né? Então, são mudanças diferenciadas que eu acho que é um pouco desse percurso, e eu acho que na minha opinião, tá? Acho que poesia, né, para quem escreve, né, poema, né, é sempre uma busca, a gente fica escrevendo para buscar uma identidade, né, aquela coisa né, qual que é a minha, né, quem sou eu, né, qual é a minha voz, né? Então, acho que o que eu fiz nesses 4 livros, né, até agora, é procurar uma voz, né? E tá Uhum. difícil, né? Então, são muitas identidades, né? Que entra um pouco naquela coisa dos heterônimos do Pessoa, né? São muitas identidades, só que no meu caso eu só vou assinar basicamente só com Marcos Ridemes, exceto o primeiro que assinei com o nome completo, né? Embora, se não me engano, na ficha catalográfica, deixa eu até confirmar. Ah, não, nesse não. No primeiro realmente eu assinei o nome completo e na ficha catalográfica mantive o nome completo. Aí depois resolvi ter uma identidade, né? Uhum. Uma identidade, veja, né? Então, resolvi assinar como Marcos Ridemes sem o sobrenome, né? Só com os 2 primeiros nomes, né? Então, essa procura de identidade, e acho que, né,
você captou um pouco disso, né? Mostrando, né, esta plataforma ali, né? Esta outra tomada mais visualizada, e agora entrando no poema diretamente, né? Que é uma série meio de algo parecido com Haikais, né? Que começa esse quarto livro, que é o Poemas Desencanados, né? Então, uma Uhum, coisa meio de me soltar de algumas amarras, acho que desencanar mesmo. Talvez isso uhum, talvez esteja uhum. no título, né? E que é para desencanar, né? Para me soltar, me libertar de algumas amarras. Talvez os outros me amarrassem a algumas coisas, né? A uns questionamentos, né? Exato. A uma busca de outras experiências, né? Mas a experiência a gente sempre vai tentar, né? Várias formas de dizer o poema. Eu acho que fica evidente isso aí. Assim, a- eu diria que o primeiro livro que eu tô com ele aqui, o Poesiar, né? Ele tem um tom um pouco mais professoral até. Depois eu acho que você vai assumindo essa voz com mais tranquilidade, assim, claro. E assumir com mais tranquilidade também é encarar as incertezas, as instabilidades, e eu diria que o Poemas Desencanados, ele já é instável desde o título, né? Porque ele é um desencanado entre parênteses ali, né? Uhum. Eu lembro que no Poesiar, no último poema do Poesiar, é, o título é As Aparências Encanam, que é Isso, que é uma jogada visual, né? Que as exato, é um aparências poema visual, enganam, as mas aparências encanam. Que foi encanam. daí que eu pensei no título para este livro, Exato. né? Nas aparências encanam ali, eu falei, pode servir como uma espécie de um mote, né, para um título, né? Aham, Embora ele seja, né, nessa série seja o primeiro, né? E o Poemas Desencanados seja o terceiro, mas essa coisa de buscar uma identidade entre eles, né? uhum, uhum. E mostrando que há, né, identidades diversas num e no outro, né? E gostei dessa coisa bacana que você me disse, que de eu estar um pouco mais, vamos dizer assim, tranquilo, né, mais leve nos Pois poemas é. desencanados, né, pelo título, né, pela forma como eu venho poetando, meio, né, com menos ar professoral, como você comentou aí, né, então você vai se libertando de certas coisas, né, e tentando meio que lapidar, limpar um pouco, né, coar um pouco do que você produz, né, para ver se expressa melhor, né? Porque acho que a poesia é isso, né? Você sempre buscar uma forma de expressão que expresse a si mesmo, né? Mas sobretudo, né, que expresse para o outro, que acho que essa é a grande, né, a grande coisa da poesia, né? A poesia não pode ser uma coisa que só expresse você, só a si mesmo, né? Ela, embora, né, seja, a gente pensar no Jacobson, né, seja uma linguagem poética, né, ela, na verdade, é uma linguagem enfática, ela precisa conversar com o outro, né, porque senão eu estou fazendo uma coisinha meio de adolescente, né, que é escrever para mim mesmo, né, minhas dores, né, não, eu tenho que expressar as dores dos outros, né, acho que isso é fundamental, e eu acho que os poemas desencanados, eu estou começando a chegar a este ponto em que eu consiga, né, escrever sobre mim, obviamente, né, geralmente a gente acaba meio que escrevendo sobre mim, mas esse mim eu transfiro para o outro, né? Essa é a minha preocupação hoje, né? Falar para o outro e falar do outro, né? Que o outro se enxergue no meu poema e se sinta um pouco, né, proprietário dele. Fala, não, olha, isso me expressa, né? Quer dizer, talvez me expresse bem pouco de mim, né? Porque poetar é fingir, né? É um fingimento, né? Mas que expresse algo para o outro também. Nem sempre fingimento, talvez realidade, né? Ou alguns elementos com os quais a pessoa, biograficamente ou não, se vê ali naquele poema ou em alguns poemas assim. Maravilha. Até lembrei aqui que no começo do Poesiar, justamente, a gente vai por várias páginas com poemas que são a busca desse eu, no fim das contas, né? E, claro, depois, mais lá na frente, vai ter, por exemplo, aquele poema da faixa de Gaza, que já é uma visão para o outro, né? E a gente Exato. tinha pensado, Marcos, de você ler um dos poemas, talvez você pudesse ler agora, que é Sim, justamente, já que você falou no outro, né? Um poema que eu gostei muito é esse da página 53, o Outro. vamos lá. O outro. O outro é ninguém. O outro é o roto.
O outro é o trôpego. O outro não é nem. O outro não convém. O outro não tem rosto. O outro é o torto. O outro é sempre sem. O outro não é nada, porque não tem ouro, porque nunca o vem. O outro é alfa, que perdeu o ômega, ao outro desdém. Marcos, um ponto que me interessa saber, assim, e que eu vejo que atravessa a sua poesia como um todo, a gente já falou sobre isso, essa diversidade de molduras poéticas, né? Você opta tanto pelo verso fixo, pelo poema visual, né? Isso tá muito forte, a visualidade nesse livro novo. Tem soneto por aí, tem haikai, tem poema em forma de lista. Não tem, sei lá, prosa poética, uma outra forma, assim, que eu posso pensar agora, assim, não aparece. Então, você tem predileção por algumas aí. É, isso mostra um pouco uma despreocupação, talvez, com a voz única. Você falou que está buscando voz, mas eu acho que também essa coisa da voz única não é um valor, né? Você acabou de citar o Fernando Pessoa e maravilha de poesia em múltiplas vozes, no fim das contas, né? Como é que você acha que se dá essa sua preferência assim por diferentes molduras, diferentes máscaras? Você gosta desse experimento? Você acha que para o leitor é legal essa variação? Como é que você vê isso? Cara, eu gosto muito, né, sou muito apegado a essa coisa da tradição, né, do soneto, essas formas fixas, eu gosto muito das formas fixas, né? Embora, né, as formas fixas hoje estejam um pouco meio por baixo, né, mas sempre retoma, isso não fica por baixo, né? Então, é uma moldura, né, que, aliás, exige até um pouco mais, né, por conta, por exemplo, das formas fixas, vai te exigir uma métrica, uma coisa mais artificial, e isso, às vezes, atrapalha um pouco a voz, né? Que você quer dizer algumas coisas, então, eu acabo dizendo, né? Não foi sempre assim, houve um momento em que eu me deixava levar né, pela moldura e me escravizava aquilo. Hoje em dia não, né? Eu fico lutando no papel, né, no computador, onde quer que eu esteja escrevendo, até mesmo no, no celular, né, para dizer aquilo que eu quero, né, mesmo que seja metrificado. No caso de poemas metrificados, né, molduras fixas ali, num soneto, num haikai quando, né, num haikai mais tradicional, ou em alguns versos aí de 7 sílabas, 8, esse tipo de coisa, né? Então, gosto muito disso, né? Mas eu também procuro, acho que, né, que acho que a gente tem que pensar, né, que existe um leitor que é um leitor contemporâneo, que convive com a tradição, né, porque a tradição aí circula nos livros didáticos, circula na própria na universidade, né, numa grande produção que ainda existe aí, né, que está presente em uma gama muito grande de autores ainda, né, muito famosos e que trabalharam muito com forma fixa, mesmo no modernismo, depois do modernismo. Mas aí eu procuro fazer outras experimentações, como, por exemplo, os poemas mais gráficos, né? Que é uma coisa assim de experimentar coisas que não são exatamente novas, né? Mas que são variações possíveis para poder, né, pôr a minha voz. Eu acho que quando, quando você começa a escrever alguma coisa, parece que há algo que dita lá para você, lá dentro, fala, não, isso cabe na moldura de um soneto. Ah, isso aí serve né, dentro de um poema de 8 sílabas, ou alguma coisa assim. Não, aí outros falam, não, esse aqui, né, ele pede para ser visual. Ele pede. Aí você começa a experimentar a visualidade, né, e fazer isso também, né? Então, é uma outra forma de tentativa, né? E até aquelas tentativas mais, né, da disposição gráfica também, eu gosto muito disso, né? E do poema livre, né, do de versos livres, poema livre não, né, poema de versos livres, né, né, na verdade eu acho ele o mais complicado, né, porque o poema de verso livre não tem não um ritmo específico, você vai ditar um ritmo, né? E esse é o perigo, né, porque você pode cair, né, numa espécie de prosa ritmada, né, com certo ritmo, mas não, né, sem ter a essência, né? Você tem poesia. Então,
Eu tenho um pouco de medo do poema de versos livres, embora goste, pratique também, né? Porque ele dá muito trabalho, né? Porque você tem que manter ali uma certa musicalidade, né? Um certo ritmo, né? Porque você precisa captar o ouvido do leitor, né? Captar o interesse do leitor, né? E os visuais, acho, geralmente chamam muita atenção, né? Por conta da forma como ele está ali, então ele chama atenção. Mas os de forma livre, eu acho, os diversos livres, né? Chamam menos atenção porque ele está mais assim, banalizado na nossa sociedade, né? Mas são os mais exigentes, né? Então você também tem que ser exigente para fazê-lo, né? Para que você consiga, né, expressar ali muito bem as ideias, né? Então vai haver talvez mais dificuldade nele, eu acho, do que num poema de forma fixa, né? Que você já meio que se segura para não, né, não colocar coisa que não é a que você queria dizer. E no poema de verso livre você fica meio à vontade, esse é o perigo, né? Você tem, de repente, todo o espaço de linhas e de jeitos de escrever que você fica, fala, bom, agora eu posso fazer o que quero, né? E essa é uma coisa que você não pode, né? Senão você sai da seara da criação de um poema né, e começa a fazer, né? Começa a metrificar qualquer coisa, até bula de remédio, né? Até colocar uma bula de remédio e fazendo dela um poema de versos livres ou um poema metrificado, né? Então eu tenho Uhum. medo disso, né? De trazer alguma coisa dentro do poema que, né, traga a ideia do poema, né? Embora, né, essas fronteiras hoje são complicadas, né? A gente não consegue mais discernir, né, o que os gêneros clássicos é uma coisa totalmente, né, que caiu por terra, né? Você olha assim e fala, meu Deus do céu, né? E o que eu estou fazendo, né? Mas você está, né, tá dentro de uma tradição que realmente é questionadora, não é de agora, né? Tem coisa de cento e tantos anos que a gente está questionando aí os gêneros. E eu acho que isso é bom, né? Porque permite, né, novas criações, né? Esses dias eu estava lendo a Ana Cristina César, né? Que tem muito disso, né? Daquela coisa, né? Da carta, do bilhete, mas aquilo ao mesmo tempo é um poema, né? E você percebe que é um poema, mas ao mesmo tempo tem uma cara de, sei lá, de carta, de bilhete, de alguma coisa assim, né? E outros poemas são totalmente poemas que você percebe visualmente que ele tem, né, aquele diálogo com a tradição do poema disposto de uma forma X dentro da página, né? Da página, Uhum. do quadro, e assim por diante. Então, eu acho que é uma variedade, né? E a variedade é uma forma de, né, tentar dar voz, né? As várias formas como estou pensando e não dar voz só num formato único, né? Mesmo, né, que eu adore, né, as formas fixas, né? Mesmo assim, eu acho que a gente precisa, que eu tenho tentado fazer, né, variar, né, estas molduras, né, essas disposições do poema na folha, no quadro, no papel, no computador, né? Hoje tem vários canais para a gente fazer isso, é muito mais vantajoso, né? Meu sonho é que é que eu tenho preguiça de sair atrás, é fazer aqueles poemas, né? Totalmente visuais, com o movimento que tem muita gente faz na internet, mas não é para mim não, né? Tem mais É, tempo. legal. Assim, eu acho que esse tipo de produção mais visual acontece de forma muito intensa aqui nesse último livro, né? Mas, assim, o livro, ele começa, eu diria, né, mais leve que o Eros e Piras e que o Poesiário, o Poemas Desencanados, começaria na minha leitura. Mais leve, com essa inclinação ao haikai e tal. Mas já chega ali na página 16, aparece um poema chamado Polivox. Daí começa a insinuar um movimento que para mim é mais tenso, assim, que é principalmente o que você vai trabalhando depois em outros poemas, que é a questão do próprio trabalho poético, né? Nota-se aí pelo que você está falando que você é muito preocupado com o ofício da poesia em si, né? Com a prática ali, com a técnica e coisas do gênero. E isso mostra um respeito que você tem pela poesia também. Por exemplo, né, tem um poema lá na página 22 chamado Escrever, Escrever, Escrever. Ou na página 23 tem um poema chamado
justamente poesia, e eles trazem, assim, na minha leitura, uma dimensão da escrita como trabalho, né? Como dificuldade, como sofrimento também, né? E aí eu queria te perguntar, né? Que, por exemplo, lá na página 32 tem um poema chamado Domingo à Noite. 32, Domingo à Noite, que eu gostei Uhum. muito dele também. E, e ali a escrita do poema, ela sai de uma oscilação que eu acho que tem no livro, porque no livro tem, eu acho que tem dois destinatários principais ali, que é o destinatário político, né? Você vai falar em vários poemas da situação política brasileira, de neofascismo aí recente, Sim. e o destinatário lírico também, né? Do poema amoroso, erótico, muitas vezes. Mas nesse poema aí, Domingo à Noite, especificamente, o poema é para você mesmo, de certo modo, né? Um poema da solidão, da melancolia ali, termina assim: Eis-me a escrever um inútil poema. Aliás, todos os poemas são inservíveis, não modificam a falta de expressividade de um domingo. Porém, ai, este poema me permite sentir a desesperança cravando silenciosamente na carne de meu espírito a melancolia deste domingo. E aí, ou seja, tendo esses destinatários, você mesmo, o poeta, o poema como um processo de autoidentificação do poeta, o destinatário lírico, o destinatário social ou político. E aí a pergunta é, para quem o poema se destina, afinal, né? A todos esses destinatários aí? Como é que você pensa a destinação do poema, no fim das contas? Bom, só começando um pouquinho antes, né? Por exemplo, pensando no Polivox, né? Que é um poema, né, cheio de jogadas sonoras. Aham. Na verdade, ele é um diálogo com um livro de um poeta lá de Londrina, que é o Rodrigo Garcia Lopes, que tinha um livro chamado Polivox, né? Sim, Então, quando ele conheço. publicou, achei o livro bacana. Ele fez algumas leituras, acho, lá no shopping ou na biblioteca pública, não me lembro mais, né? Andou cantando, acho que agora não sei se tenho certeza se isso é memória ou se eu vi, mas ele cantava alguns dos poemas também, né? Tem essa coisa também Ah, eu da já vi ele canção, né? cantando com violão e tal, né? Isso, né? Então é bem bacana, né? Daí eu fiz o Polivox, né, para tentar dialogar com o poema dele, né? Então era essa coisa do Polivox, né? Mas é a ideia realmente uma grande preocupação minha, né? E eu percebo isso nos outros livros também, essa coisa do, né, falar sobre o poema, né? Falar sobre a criação poética, né? A coisa do metapoema mesmo, de tratar sobre o poema. Então, poesia vai ter muito disso, né? No próprio Eros e Peras tem vários deles também, até mais setorizados, né? E aqui também, né, neste livro também tem vários que vão falar sobre isso mesmo, como palavras, palavras, palavras e outros mais, né? Então, realmente eu concordo, né, essa ideia, né, da criação, né? E chegando, né, o domingo à noite, né, que é o poema lá da página 32, né, então, né, a gente estava falando da questão, né, do poema para mim, do poema para o outro, né, do poema como destinatário, né? Então, de fato, né, de início, né, eu entendo que o Domingo à Noite é um poema que vai falar muito daquilo, uma sensação que sempre me deu, né? E eu percebi que tem vários poemas que eu falo sobre domingo, até estava olhando os outros livros também, nesse aqui também, né? Tem um outro que chama Domingos lá para frente, e assim por diante, que é sobre a Covid, né? Que eu sempre achei o domingo um dia muito, assim, muito chato, né? Uma coisa muito triste, né? Não sei por quê. Sempre achei que o domingo é um dia assim parece que, né, essas coisas não vão para frente, é tudo muito, né, desanimador. E esse, né, ainda com esse ar noturno, né, que é o domingo à noite, né, então mais ainda, né, e é um poema que eu escrevi em Londrina, eu me lembro, né, um pouquinho antes de vir para cá, né, morar no apartamento, e acho que tá, assim, acho que chateado que meu filho acho que não tinha ido ao apartamento, né, de 15 em 15 dias ele ia ao apartamento, eu sou separado da minha primeira mulher, né, e acho que ele não tinha ido, eu estava muito chateado com isso, né? E aí coincidiu, eu vi que era um domingo, aí eu vou falar dessa coisa, nessa coisa, né, desgraçada que esse domingo, que, né, tudo que parece que acontece de ruim acontece no domingo, né? E essa tristeza profunda
né, na qual eu estava, né, estava totalmente tomado por essa melancolia praticamente, né, me levou ao poema, né, claro, a primeira versão não é isso, era outra coisa, né, depois eu elaborei um pouco mais, mas a ideia geral é basicamente isso aqui mesmo, né, essa coisa, né, de desânimo, de tristeza, né, de desalento, né, por conta de um dia, né, expressa muito, né, a mim mesmo, com certeza, né? Mas com certeza, eu acredito, né, ele é, né, essa coisa do poema destinado a alguém, né, outros também, né, nas mesmas condições, talvez no mesmo dia ou num dia qualquer de um domingo, também vai sentir né, esse término, né, o término ou o começo da semana, né, que é, né, um dia que você está ali meio que uma espécie de tempo parado, né? E de repente Aham. você volta à movimentação, que é essa semana nossa, né, que nós temos aqui. E eu acho o domingo esse, né, esse momento crucial, né? Que você está ali sem nada, né? Parece que uma coisa sem perspectiva, é como se tivesse acabado tudo. No outro dia recomeça, né? Como se fosse uma ressurreição, né? Então, este interregno, né? Esse espaço entre o domingo e a segunda, vamos dizer assim, né, o momento que me deixa muito triste, né? Parece que é um momento que você parece que fica meio numa espécie de um limbo, né? Num lugar, Aham. né? Num lugar onde não é, né? Você não se encaixa, né? E isso te deixa muito triste, né? É uma sensação meio de quase de morte, mas que você está meio morto, né? Parece que não está vivendo, né? E foi essa sensação meio que eu transmito ali, né? E é a sensação que eu acho que muitos também acabam tendo nos domingos, né? Pode ser nos sábados também. Eu acho também, Marcos, assim, que nesse livro especificamente, que é um livro que tem muitos poemas vividos e acontecidos a partir da pandemia de Covid, esse sentimento não é só o do domingo, no fim das contas, porque ele aparece nesse poema aí especificamente por conta dessa circunstância aí, até, né, da tua vida mesmo, e do fato do domingo ser essa interrupção, esse limbo, mas a gente teve esse limbo da pandemia, né, desse tempo no qual a gente perdia até a cronologia, né? Muitas vezes passava a contar mais os dias de Covid e de mortos do que propriamente o calendário, né? O calendário se embaralhou de certo modo, né? A nossa percepção da temporalidade assim ficou meio nublada, né? E esses poemas acontecem bastante aqui também, né? Eu acho que é um tema aqui do seu livro, né? Acho que essa questão essa repetição, nessa metáfora de um dia angustiante, eu acabo colocando no outro poema que é sobre a Covid, que é lá o domingo, lá para frente, né? Parece que Uhum. todo dia é domingo, parece que sempre é um dia ruim, triste, né? Que não tem novidade, parece que é um dia meio morto, né? E aí coincidiu, né, justamente, né, que a Covid foi que, para mim, todos os dias foram domingos, você fica praticamente preso em casa. A gente passou por uma experiência muito ruim, né? Vendo gente morrer, vendo conhecidos caindo nos hospitais e morrendo, uma coisa muito triste, né? Meio que né, parece que foi uma coisa que aconteceu há muito tempo, né? Se a gente fica assim, fala, nossa, né, a Covid, né? Como se fosse um passado muito distante, mas é uma coisa que está aí presente na gente ainda, né? Deixou a gente desorientado, né? Mudou, né? Mudou a temporalidade naquele momento para nossas vidas e mudou nossa temporalidade para o resto das vidas, na verdade, né? É outra ótica para enxergar a vida, né? Exato. Então, assim, a gente foi sacudido por isso e também teve que responder, né? E acho que a poesia teve um papel muito importante nesse momento, teve que responder ao tipo de política que a gente viveu no Brasil nos últimos anos também, né? Sim. E esses poemas mais dirigidos, digamos assim, mais políticos, você os publicou em jornal aí em Pato Branco ou eles vieram direto para o livro aqui? Acho uns dois deles eu publiquei nos jornais aqui, né? E acho que depois que eu publiquei, também logo depois já pediram para não escrever mais no jornal. Imaginei, né?
Né? Já fechei, já encerrei a minha atividade de jornal, né? Porque Pois é é, muito mas politizado, né? Então, e a gente estava num momento, né, de extrema polarização, ainda estamos, na verdade, né? Esse é o problema, né? Mas mas era um momento assim que muito ruim, né? E eu tenho medo de fazer poemas, né, muito politizados, porque às vezes ele pode acabar indo para o lado do, do panfletário, né? Esse é o perigo, né? aham, Mas eu não conseguia. Falei, não, esse aqui, né? E não só vou publicá-lo, né? Publiquei no jornal, mas como vou publicá-lo em livro, porque é preciso deixar marcado, né? Esse momento ruim, péssimo, né? Politicamente péssimo pelo qual nós passamos, que, assim, sair, né, da contemporaneidade, a gente fica lá na Idade Média para trás. Nunca vi um negócio, um atraso no mundo, né? Nós conseguimos, acho que no Brasil, dar um passo de eu sempre ficava brincando com os amigos, o Juscelino Kubitschek falava que ia fazer 50 anos em 5, né? E esta figura que nos governou, o Bolsonaro, conseguiu dar uns 50 anos para trás, num passo só, de atraso, né? Acabou com a gente, né? A gente vai demorar para recuperar, né? Aí eu tentei expressar um pouco disso nesses poemas mais politizados, né? Outros muito panfletários, né? Eu já enfiei dentro da gaveta e guardei, né? Deixa para lá. Mas é que, né, é uma coisa meio de raiva também, né? Você fica muito uhum. enraivecido com as coisas que aconteceram. E é uma possibilidade da poesia é, poesiar, né, como você diz no livro Sim, lá de 2017, ou seja, dela agir, né, também, ou seja, se colocar na cidade, se colocar na polis, se colocar no mundo, né, se colocar na, na ágora, né, que é o lugar da discussão política, no fim sim. de contas, né? Ela tem E, que estar, né, presente aí na praça pública, né? A poesia não pode ficar uma coisa sendo uma coisa, aquela ideia meio de, né, Torre de Marfim, né? Que não se mistura com as coisas. Na poesia a gente tem que se misturar com as coisas para que ela continue viva, né? Que já das artes, né? Essa é a mais complicada, né, Ricardo? Não vende, ninguém lê, né? Poucas uhum, pessoas admiram, né? Poucos têm paciência para isso. Muitos poucos, você quem entende o que está dizendo ali, já larga, né? Então, lidar com poesia é uma coisa assim que você tem que é quase que um ato heróico, né? Porque você escreve uma coisa que, né? Dificilmente você vai fazer sucesso com isso, né? Eu fiquei surpreso quando, né, quando o Leminski entrou na lista dos mais, sim, lembra? Sim, sim, foi uma sim. coisa, era extremamente rara, né? Mas poesia não tem essa vez toda, né? Romance tem, né? Eu penso até nos meus alunos, né? Na graduação, na pós, é difícil pegar um aluno e convencê-lo a tratar, fazer um trabalho sobre poesia. Sobre romance, todo mundo quer fazer. É interessante, né? Uma boa parte assim dos alunos não tem interesse, né, em tratar sobre a poesia, né? Mas eu percebo que tem muitos alunos que gostam de escrever poesia, Uhum. escrevem, né? Mas não querem tratar sobre né, discutir, né? No caso, dentro do campo da academia, né? Mas gostam de escrever. Representatividade, seja pelo aspecto da retomada de uma de uma genealogia, da crítica ao cânone que se faz, que é um cânone muito branco, europeu, ossificado, assim, né? E como é que você lida com isso na tua poesia, né? Assim, tem um poema, que é esse poema que eu gostaria que você lesse, que é o poema Na Fronteira. Talvez você pudesse ler esse poema e nos responder como é que você lida com essa questão da identidade na tua produção, que é que está lá na página 84 esse. Deixa eu fazer a leitura, depois bom, aí eu vou pensando na resposta. Tá bom. Lá, na fronteira. Piso sobre as marcas das fronteiras. Não sei a que terra pertenço. Vivo em permanente exílio de mim mesmo e não sei onde devo ficar. No solo ambíguo por onde caminho, me equilíbrio a custo, sem consciência da margem pela qual devo optar. Esta linha sobre a qual ando, como um equilibrista na corda bamba, é o frio tênue da minha identidade dividida.
Quem sou eu? Quem sou eu? Indago-me, os braços tocando ambas fronteiras. Quem sou eu? Pergunto em cima desse traço azul da fronteira, enquanto o limbo envolve meu corpo. Então, acho que, né, pensando na questão, né, dessa questão né, das várias margens, né, mais ou menos nesse sentido, né, que vem afluindo, né, pondo em, pondo em xeque, né, esse cânone nosso, né, ainda vigente, né, um cânone heterossexual, branco, né, etc. Acho que é bastante importante, né? Eu acho que é importante, né, essas outras vozes, né, que estão na sociedade, vozes marginalizadas que precisam ser ouvidas. Né? Às vezes eu tenho um certo temor, né, que nem tudo que vem seja bom, tá? Mas aí é complicado falar nisso também por conta de um critério, né, que eu estou estabelecendo aqui, um critério crítico, mas o tempo vai acabar filtrando o que realmente expressa bem estas margens, né, essas, essas vozes fora do centro, né, do círculo, e vai acabar trazendo realmente as vozes expressivas. Eu acho bastante importante. Hoje a gente tem já uma, né, mesmo com essa força que o cânone, né, tem, né, esse cânone oficial, vamos dizer assim, né, essa coisa mais dura, a gente vê muitas vozes diferentes, né, coisas, né, que vamos pensar há 10, há 20 anos mais ou menos, não se ouvia, né? Porque não existia. Existia, mas ninguém sabia, né? Agora você percebe que existem várias, né, vozes, né, que estão aí, né, saltando de um lado para outro da fronteira né, da cidade, da polis, né, e a fronteira daqueles que não estão inseridos na polis, que são os que estão à margem, que a sociedade, né, quer que sejam os outros e que sejam afastados e que não tenham voz. Esses estão tendo voz, né? Então, vozes, né, da, dos poemas femininos, de mulheres, né, vozes das comunidades, né, da LGBTQI, né, vozes das comunidades, né, das favelas, das prisões, né, dos presos, né? Então, isso é muito interessante, né, porque faz, né, que a gente repense, né, quem somos nós, né, que talvez seja um pouco da minha, quem sou eu, né? Se eu pensar, quem sou eu, né? Existe realmente fronteiras, né? Ou nós criamos as fronteiras e separamos, né? Um pouco, né, daquilo que nós queremos e aceitamos, daquilo que nós não queremos e não aceitamos, né? Eu acho que estas vozes, né, que tem um caráter fortemente político, é importante, né? E, né, mais importante, né, e que as boas vozes, né, destes lugares se sobressaiam, né? Assim como, né, dentro do cânone, algumas vozes sobressaem, é claro, né, tem algumas coisas meio complicadas aí que se a gente for ficar discutindo isso, entra em outra seara, né? Mas existem muitas vozes interessantes, muitos, né, poetas, rappers, né, contistas, né, que são, né, dessas margens e que estão aí, né, marcando presença, né, e mostrando que existe, né, não existe uma só sociedade, existem várias sociedades, né? E no caso do Brasil, né, que é uma sociedade extremamente complicada, né, que tem essa coisa da desigualdade social violentíssima, né, acho que mais fundamental ainda é que essas vozes apareçam, né, que isso apareça, né, que essas fronteiras, né, aos poucos sejam, né, fronteiras que sejam abolidas, né, para que nós possamos ouvir os outros lados, né, ouvir as outras vozes, ouvir as outras histórias, né, ouvir os outros jeitos de dizer, de pensar, né, de lidar com a vida, né, porque senão, né, a gente continua sendo essa pequena comunidadezinha, né, de poucos, né, meio que eleitos, né, a gente faz parte de uma classe média privilegiada, vamos dizer assim, né, que e dentro dessa classe média, né, infelizmente a gente sabe muito bem disso, né, Ricardo? Uma boa parte é extremamente preconceituosa que não quer ver o outro, né? Então acho que este outro, né, que percebeu que não jamais seria visto, está dando as caras, né, invadindo o terreno
o terreno, destruindo essa ideia da fronteira. Eu acho que isso é importante, destruir a fronteira, né? Acabar essas fronteiras e tentar trazer um patamar, né, de mais igualdade entre as pessoas, fundamental, né? Ou seja, eu e o outro, né, sermos iguais, isso é fundamental, né? Igualdade é uma coisa complicada, né? É uma coisa muito retórica, né? Mas acho Uhum. que é preciso que seja feita alguma coisa. E jamais, né, Ricardo, acho que seria feito vindo das camadas médias da sociedade. As camadas médias da sociedade não querem isso. Elas não querem dar espaço a outros, né? Então, as pessoas que estão do outro lado, né, vamos dizer assim, que estavam nessas linhas fronteiriças, nessas cordas bambas, né, que eu falo ali, né, resolveram que eles precisam ter a voz, né? E só assim eles vão ser ouvidos, se eles aparecerem, se gritarem, né, se, é, se mostrarem a face, né? É uma coisa de enfrentamento, né? A sociedade é isso, né? Precisa enfrentar, né? Não pode deixar tudo sedimentado, não, né? Precisa que isso, né, haja uma erupção, né, dessas coisas que estão meio que escondidas aí, que é, só torna a sociedade mais desigual, mais complicada. Eu acho que isso então, é fundamental. Eu acho que a ideia das vozes, né, e não só uma voz, né, essa hegemonia, né, que a gente conhece, né, não serve, né? Eu acho que isso é importante. O Ricardo, né, o Ricardo Corona, nossa, seu homônimo, né, ele fala um pouco disso, né, falando dessa coleção das ficções avulsas, no qual o Poemas Bom. Desencanados está, né, ele comenta o seguinte, né, que fez o processo inverso, né, em vez de trazer uma poesia mais hegemônica, por exemplo, de Curitiba, né, tem várias vozes interessantes, mas vou buscar a voz do interior, né? No meu caso, eu moro no interior, né? Então, isso é importante. Eu acho que, é claro, eu sou do interior, mas sou ainda um segmento privilegiado. É preciso buscar segmentos menos privilegiados também para aparecerem, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que sim, e é uma das preocupações nossas aqui também, né? Sair tanto do eixo do Sudeste, do Sul e em outras direções também literárias, né? Muitas vezes pouco contempladas assim pela mídia e pelo mercado, pela divulgação, né? Pelos contatos, né? Também e ir em direção ao interior também, né? E em direção a essas outras margens todas que você citou aí, inclusive trazendo gente da língua portuguesa fora do Brasil, né? A gente tem entrevistado aqui de Angola, de Moçambique, de Sim, Portugal, interessante. então, né? Então, essa variedade, eu acho, essa busca da diversidade e depois a gente vê o que dá, né? Porque o importante, eu acho que é pôr todo mundo para conversar e encontrar usar aquela ideia da terceira margem que tem lá no, né? Trazer essa ideia da terceira margem para algo produtivo, né? Para algo pulsante, para algo que retome um pouco até a ideia de Babel, que é um pouco mais igualitária, né? No fim das contas, do que Sim, um, o cânone, né? Sedimentado que a gente sempre teve aí de matriz greco-latina, né? E dar uma mexida nisso tudo aí, bagunçar essa água um pouco e ver o que que dá, né? Ver o que que acontece. Maravilha, Marcos. Gente, então falamos aqui com o Marcos Idemi hoje, Poemas Desencanados. Vou deixar o link da Medusa para vocês buscarem o livro. Tem lá os outros livros do poeta também. E te agradeço, então, a participação hoje. Foi uma conversa muito boa, né? Assim, nota-se que o Marcos tem uma preocupação com o ofício da poesia, com o lugar político da linguagem, né? Poética, e isso é fundamental aqui para as nossas conversas. Muito obrigado, Marcos. eu que agradeço, Ricardo, né? Muito bom aí participar do seu programa, né? Esse programa de várias vozes, né? Que você estava comentando. Então, eu me sinto muito contemplado e muito contente de ter participado aqui, né? Maravilha. Então é isso, gente. Até a semana que vem, voltamos aí com mais outro livro. Abraço. Um abraço, Ricardo. Obrigado. Valeu.